Boa noite. Chegada a hora de realizarmos o nosso estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje estaremos abordando o 13º capítulo do livro, com a temática Recursos Terapêuticos para a Superação da Obsessão. Então iremos verificar os vários recursos. Hoje abordaremos o recurso da oração. O enfoque será primeiro sobre a oração, mas primeiramente vamos para a nossa introdução com um rápido comentário de um trecho da mensagem de Emmanuel, extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. A passagem da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Separamos esse parágrafo. Nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Das trevas, referido por Emmanuel. Vamos assim fazer algumas observações. Emmanuel nos chama a atenção para o exato local aonde se estabelecem as conexões de nosso passado, sedimentado em erros e desacertos, estabelecendo o que aqui é denominado como trevas, as quais associações com vício, com desequilíbrio e com espíritos também que estiveram associados a esses fatores junto a nós, jazem em nosso íntimo, em nosso inconsciente, as verdadeiras raízes e, na verdade, únicas do mal que ainda predomina. E por isso ele nos chama a atenção de que o esforço de superação não pode ser adiado, porque quer estejamos no corpo físico, quer estejamos fora dele, nós continuaremos atrelados a esses fatores de sombras, de trevas, se não tivermos realizado a devida transcendência e superação. E por isso ele no final diz: só a morte da imperfeição em nós é que nos livrará dos atritos com as trevas. Esses atritos respingam nos conflitos decorrentes do nosso esforço de melhoramento, de superação do homem velho, de despertamento espiritual, ao qual cada dia mais a nossa consciência nos chama e nos cobra. É a isso que Emmanuel aqui nos chama bem a atenção. Então vamos para o estudo do tema Recursos Terapêuticos para a Superação da Obsessão. Inicialmente vamos focalizar o papel da oração no processo obsessivo. Registrado nos livros Tormentos da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura e Painéis da Obsessão. Todos 3 livros trazidos a nós pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e que são estudados de uma forma sintética no livro A Obsessão e o Movimento Espírita, que estamos aqui focando, que está no capítulo 13, essa temática que hoje abordaremos. Então fica aqui claro
o incentivo à leitura dessas obras muito importantes. E obras que, por experiência pessoal, sabemos que é uma leitura que prende, que absorve, porque é trabalhada de uma forma, diríamos, romanceada, onde a didática de envolver o conteúdo emocional do acompanhamento de personagens no livro vai ao mesmo tempo trabalhando a forma didática mais eficaz da doutrina, que é aquela na qual nós vamos percebendo de forma prática como as interferências espirituais ocorrem em nossa vida, ocorrem na vida de qualquer um de nós. No que se refere ao bem que produz, a qualidade da onda que se constitui transforma-se num excepcional recurso terapêutico que podemos utilizar em qualquer lugar onde nos encontremos. Esse recurso aqui referido é o recurso da oração. Lembramos que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, que é o capítulo Coletânea de Preces, é direcionada de forma bastante explicativa, didática, a associação dos processos obsessivos e a terapêutica eficaz que é apresentada, entre outros recursos, o da oração. Então, uma leitura no final do capítulo 28, porque é exatamente os últimos itens, que vai tratar da oração pelos obsidiados, pelos obsessores, de uma forma bem diversificada, estendendo no conteúdo através de um prefácio para melhor compreensão do tema. Então aqui diz que é um recurso terapêutico excepcional e, de fato, consolidado nas obras básicas, como citamos, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e que pode e deve ser praticada em qualquer lugar, a qualquer momento. Pode-se utilizar esse recurso. A oração é a estruturação do pensamento em comunhão com as elevadas fontes do amor divino. Permite que a mente sintonize com os campos de vibração sutil e elevada, vitalizando as células, modificando-lhes a estrutura para o equilíbrio e a harmonia. Então, quando inicia aqui dizendo que a oração é a estruturação do pensamento em comunhão com as elevadas fontes do amor divino, está sendo feita uma referência indireta ao fato de que a oração ela tem por base o alinhamento, a harmonia com as leis divinas. A base maior das leis divinas é o amor, a misericórdia, o perdão. E nessa estrutura de harmonia com as leis divinas, ao orarmos, atendendo a essa perspectiva, efetivamente ela vai trabalhar de uma forma eficaz. Aqui é feita a referência, vitalizando as células, modificando a estrutura para o equilíbrio e a harmonia. O benefício que a oração efetiva é um benefício de mão dupla. Faz bem dentro
do vasto campo da providência divina àqueles a quem dirigimos a prece, mas ao mesmo tempo, envolvida pelas vibrações sutis e elevadas da prece, aquele que ora também se beneficia. De incomparável resultado terapêutico, a oração é também ponte de ligação com a divindade, na qual se aurem coragem e bem-estar. O exemplo mais dignificante vem de Jesus. Ele buscava a oração, a fim de comungar com Deus, reabastecendo de vitalidade. Então, é de incomparável resultado terapêutico, curativo. A oração também é ligação com a divindade na qual se aurem coragem e bem-estar. Interessante aqui também, quando é feito a lembrança de um dado muito importante. O exemplo da prática de oração colocada pelo Mestre ao longo dos Evangelhos no Novo Testamento. Exatamente para deixar-nos como exemplo de prática que deve ser habitual, sobretudo ao nos percebermos em situações de dificuldades ou de provações, tal como o Mestre deixou muito bem assinalada em momentos de enfrentamentos a dificuldades que ele percebia. Então, o exemplo mais dignificante vem de Jesus. Ele buscava a oração e buscava com frequência. Ora, se Jesus, com todas as possibilidades evolutivas que ele trazia em si mesmo, utilizava-se habitualmente da oração, nós também, sem qualquer sombra de dúvida, precisamos ainda trabalhar suficientemente a percepção e a consciência da utilização dela. De bom alvitre é que os membros das atividades desobsessivas resguardem-se ao máximo na oração, na vigilância e no trabalho superior, na caridade, precatando-se de sofrer o desforço daqueles que se veem frustrados nos planos nefastos de perseguição. Como, aliás, vimos nas histórias de alguns personagens analisados em estudos anteriores a esse. Aqueles que não tenham nos acompanhado, todos esses estudos estão no nosso canal no YouTube. Mas aqui é colocado essa lembrança pela importância dela. É de bom avilta, é aconselhável que os membros das atividades desobsessivas, das reuniões mediúnicas em geral, resguardem-se ao máximo na oração. Também, claro, na vigilância, no trabalho superior, na caridade, porque é essa diversidade de recursos que possibilitará um revestimento fluídico, magnético, de equilíbrio, de boas vibrações, fortalecendo esse trabalhador. Sobretudo porque ele, dentre aqueles que atuam numa instituição espírita, podem ser mais facilmente alvo de desforços. Afinal, nas atividades mediúnicas, há uma participação ativa no socorro e na ajuda a pessoas que passam por processos obsessivos e que procuram assistência nas casas espíritas, sobretudo.
E ao ajudar essas pessoas, claro, indiretamente ajudamos muitas vezes espíritos desencarnados em perturbação, agentes desses processos obsessivos, mas em algumas vezes esses espíritos que antes perturbavam e que são face o uso da oração e dos recursos terapêuticos da reunião mediúnica, são afastados e muitas vezes voltam-se contra aqueles que se viram de intermediários no tratamento e na ajuda às suas vítimas. É claro que as possibilidades de prejuízo e de atuação contrárias estão dentro das leis de causa e efeito que regula a vida de todos nós. Mas mesmo assim, o fato de termos sabiamente usado o recurso da oração para ajudar outras pessoas vítimas de assédios espirituais, de interferências obsessivas, devemos revestir a nós mesmos também desses recursos, em caráter, sobretudo, preventivo. De uma coerente e contínua sintonia entre os cooperadores encarnados e os bons espíritos, mental e moralmente, decorrem os resultados favoráveis da terapia anti-obsessiva, abrindo canais de saúde e paz com vistas ao futuro de todos. Então, quando aqui é destacado essa coerente e contínua sintonia entre os cooperadores encarnados e os bons espíritos, mental e moralmente, é como resultado dessa sintonia que sempre deve estar sendo trabalhada em cada um de nós, trará por consequência os resultados favoráveis da terapia anti-obsessiva a abertura de canais de saúde e paz para todos nós. Então, o trabalho de parceria que é efetivado entre nós encarnados e os espíritos benfeitores nas atividades mediúnicas traduz um trabalho que não se limita àquele horário e dia da reunião mediúnica ou de desobsessão. É necessário a consciência da presença, do amparo desses espíritos ao longo dos dias da semana. E uma maneira mais eficaz de essa parceria estar bem atuante é o uso frequente da oração. Nesse sentido, a prece é dos mais eficientes recursos de que todos podemos dispor, em face da ação dissolvente sobre as correntes negativas que envolvem o paciente, auxiliando na liberação dos fluidos de que lhes são impostos pela força telepática do obsessor. Então, a prece é um dos mais eficientes recursos para dissolver as correntes negativas, que normalmente, em termos vibratórios, envolvem o obsidiado. Então, há uma ação direta através da oração, através dos fluidos, para agir sobre aquele que é vítima do processo obsessivo, desintegrando aquelas energias deletérias
e ajudando de uma forma eficaz a voltar ao comando ideal do seu pensamento, da sua vontade e, claro, abrindo as portas para o trabalho no bem, o único que mais adiante positivará o tratamento que teve na oração o seu aspecto primeiramente eficaz, mas que precisa ser conservado. Gerando vibrações de alto teor, a oração modifica a paisagem psicofísica, não somente de quem padece alienação obsessiva, quanto do agente causador a longo prazo, despertando-os para realidades novas a que se recusam submeter. Então, não há só o benefício fluídico decorrente da oração para aquele que é o obsidiado, mas também há, de uma forma indireta, a atuação sobre o espírito obsessor, que ajudará ele a despertar em termos de realidade e de responsabilidade espiritual. Mas aqui é interessante quando no final é colocado despertando-os para realidades novas a que se recusam submeter. É natural, como decorrente da ignorância da realidade espiritual da vida, aquele que sofre os impactos do processo obsessivo e recebe a dádiva do tratamento espiritual, não abrir-se de pronto ao esforço de transformação íntima, né, de burilamento íntimo. Mas também para isso, a oração possibilitará o surgimento de aberturas nessa área. Então, a longo prazo, despertando para realidades novas. Essas realidades novas são as decorrentes da conscientização da realidade espiritual da vida, na qual obsidiado e obsessor estão todos envolvidos. Quando a prece é exercida num grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, mais expressivos são os efeitos. Na associação mediúnica, os que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência, exteriorizando-se como emissões de luz que atingem a todos. Então, há uma intensificação das possibilidades terapêuticas da prece quando ela é realizada por um grupo de pessoas, mas vejamos bem, afeiçoadas ao bem, porque aí sim há uma intensificação das possibilidades de eficácia dessa prece. Isso muitas vezes ocorre nas atividades espíritas, na própria atividade mediúnica. E, ainda voltando ao texto, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência. Ou seja, há um benefício também para aqueles que envolvem-se e trabalham através da prece intercessória em favor dos outros, que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência, exteriorizando como emissões de luz que atingem a todos. A espiritualidade benfeitora, inúmeras vezes,
deixa nas narrativas das obras do espírito André Luiz, como também de Manuel Filomeno de Miranda, a evidência de quadros de luz fomentadas pelos espíritos quando estão em grupo realizando preces. Então, essa realidade dessa produção luminosa, que normalmente o olhar humano não consegue perceber, não deixa de ser uma realidade no mundo espiritual, percebida pelos espíritos desencarnados. O pedi e dar-se-vos-á não é uma alegoria, nem tampouco uma promessa vã que permanece na margem evangélica. Trata-se de um dispositivo de segurança ao alcance de todos, que saibam o que querem, para o que querem e como devem pedir. É porque, decorrente daquela passagem evangélica, onde Jesus explicou aos apóstolos, no pedi e dar-se-vos-á, o fator determinante para a realização, que é: ainda não pedistes em meu nome, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. É a questão primordial de pedir em nome de Jesus, que significa ao amparo das leis divinas, aonde o objetivo maior do pedido não é uma questão de foro pessoal, onde o orgulho, o egoísmo poderiam estar presentes, mas um ato de abnegação profunda, de vivência da caridade, sem qualquer outra intenção a não ser a de fomentar o bem. Quando assim é realizado, voltando aqui ao texto, trata-se de um dispositivo de segurança ao alcance de todos. Quando esse recurso é praticado em harmonia com os propósitos das leis divinas. Aqui nós concluímos essa primeira parte desse instrumento terapêutico que é a oração. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.